Olá, espero que estejam todos e todas bem. Bom, neste átimo nós iremos continuar o nosso documentário sobre a verdadeira história de Kemet, sobre a verdadeira história do Egito, segundo Sheikh Anta Diop. Tudo bem? Bom, este documentário é a parte 2. É de suma importância que, para se entender da melhor forma possível os conhecimentos aqui compartilhados, também se assista à parte 1. Tudo bem? Bom, aqui nós temos a capa do livro História Geral da África, África Antiga, volume 2. História Geral da África é uma coleção de 8 volumes construídos por um projeto iniciado pela Unesco. Tudo bem? Os trabalhos para elaboração desses 8 volumes foram liderados pelo Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África e contava com um colegiado de 39 especialistas. Tudo bem? E entre esses 39 especialistas, um dos proeminentes nomes é Sheikh Anta Diop. Tudo bem? Então, desse modo, Sheikh Anta Diop, ele escreveu o capítulo 1 deste livro, História Geral da África, África Antiga. Especificamente, este é o volume 2. Tudo bem? E será ele que nós iremos sistematizar aqui, neste átimo. Tudo bem? Sheikh Anta Diop, um homem africano, um homem senegalês, tudo bem? Ele foi um dos proeminentes, um dos maiores egiptólogos da história. Tudo bem? Seus trabalhos foram trabalhos sistematizados, tudo bem? Respaldados, tudo bem? E desse modo, iremos descobrir a verdade sobre a história de Kemet, a verdade sobre a história do Egito, respaldados e respaldadas sobre o Sheikh Anta Diop. Tudo bem? O capítulo 1, Origem dos Antigos Egípcios, foi escrito pelo Sheikh Anta Diop neste livro de História Geral da África, África Antiga, volume 2. Tudo bem? No capítulo 1, o Sheikh Anta Diop, ele inicia compartilhando conosco que o fundamental em todas essas conclusões é que, a despeito das discrepâncias que apresentam, o seu grau de convergência prova que a base da população egípcia no período pré-dinástico era negra. Assim, fica evidente que toda a população egípcia era negra. Bom, em seus trabalhos de uma vida toda, Sheikh Anta Diop, ele provou que a população quemética era uma população negra, que a população egípcia era uma população negra. Tudo bem? Sheikh Anta Diop, ele utilizou-se de evidências e de fatos para concluir que o Ocidente, que a Europa, estava deturpando a história de Kemet. A Europa estava utilizando-se de subterfúgios, de uma cortina de fumaça, para contar a verdadeira história de Kemet. Tudo bem? E o Sheikh Anta Diop, ele compartilha conosco, respaldado pela ciência, que a população quemética, que a população egípcia, a maior civilização da história, era uma civilização negra.
Então, ou seja, os negros construíram, os negros se organizaram na maior civilização da história da humanidade. Tudo bem? E segundo Cheikh Anta Diop, pelo processo colonial e pelas invasões que Kemet sofreu em sua história, o que restou, os resquícios que ficaram, foi um apagamento da memória do negro em Kemet. Tudo bem? Bom, Cheikh Anta Diop, em suas pesquisas, ele utilizou-se de evidências, né, que podemos compartilhar, como evidências históricas, como as esculturas que os queméticos construíram, as pinturas que eles deixaram, e o Cheikh Anta Diop utilizou-se do legado escrito que os queméticos deixaram, e também utilizou-se da genética. Tudo bem? Então, a genética também teve um papel preponderante para provar que os queméticos eram negros. Tudo bem? O Cheikh Anta Diop, ele compartilha conosco, neste livro também, o teste de dosagem de melanina, que segundo ele, seria possível fazer essa medida nos resquícios das múmias que estão em alguns museus em Kemet e em outros museus espalhados pelo mundo. Tudo bem? A antiguidade egípcia é para a cultura africana o que a antiguidade greco-romana foi para a cultura ocidental. A constituição de um corpus de ciências humanas africanas deve ter isso como base. Bom, aqui o Cheikh Anta Diop nos diz que quando o Ocidente, quando a Europa vai contar a história da humanidade, ela volta essa história para a gênese da Grécia, da Roma. Então, para os europeus, a Grécia foi o berço da humanidade. E, segundo Cheikh Anta Diop, o berço da humanidade, de fato, foi Kemet, foi a sociedade quemética, foi a civilização quemética, foi a civilização egípcia. Bom, as próprias construções queméticas demonstram sua superioridade. As grandes pirâmides, a esfinge e tantas outras mais. Bom, desse modo, segundo Cheikh Anta Diop, quando os historiadores, os pesquisadores africanos e negros forem sistematizar a história da humanidade, eles devem voltar essa história tendo como gênese Kemet, o Egito. Porque Kemet foi uma civilização africana, foi uma civilização negra, importantíssima para o próprio continente africano e também importantíssima para a própria história da Europa. Porque se analisarmos bem a retórica dos ocidentais, dos europeus em relação à própria Europa, ela não tem história antes da Grécia e antes da Roma. Então, os europeus, eles vão ter como gênese de sua história Grécia e Roma.
Eles não têm história antes da Grécia e da Roma. E é importantíssimo depreendermos e apreendermos que quando os queméticos já estavam construindo as pirâmides, a Grécia ainda se estava organizando em tribos. Tudo bem? Então, Kemet serviu como berço da humanidade até esses tempos coetâneos, coevos e atuais, e serviu como berço para a Grécia se desenvolver ao longo da história na Europa e se tornar hoje referência para os europeus quando eles vão sistematizar a história da humanidade. Tudo bem? Então, para o Sheikh Anta Diop, os africanas, historiadores, historiadoras, pesquisadores, pesquisadoras, devem ter essa ciência que a gênese da civilização humana é Kemet. Tudo bem? A maior civilização da história. Tudo bem? Bom, aqui nós temos uma imagem e nesta imagem nós iremos almejar a partir da iconografia e também a partir da hermenêutica, também a partir da exégese, entender que esta imagem representa uma produção artística produzida pelos próprios queméticos. E o Sheikh Anta Diop nos coloca para analisar esta imagem a partir de nossos conhecimentos prévios, a partir de nossas referências. Qual é o fenótipo representado nesta imagem? Nitidamente, qual que é o fenótipo representado nesta imagem? Bom, nitidamente é um fenótipo negro. Nitidamente, o fenótipo representado nesta imagem é negro. Nós iremos, no decorrer deste documentário, analisar algumas imagens. Então, analisaremos imagens produzidas pelos queméticos e imagens produzidas por outras civilizações. Tudo bem? Vamos analisar a legenda desta imagem. Representação proto-histórica de Tera-Neter, o nobre negro da raça dos Anu, primeiros habitantes do Egito. Bom, de fato, a imagem anterior, ela representa um fenótipo negro, um fenótipo negra, e representa os primeiros habitantes de Kemet. Fazendo um silogismo respaldados e respaldadas a partir de Sheikh Anta Diop, nós vamos depreender e apreender que se os queméticos se representavam a partir de um fenótipo negro, negra, africano e africana, de fato eles eram negros, negras, africanos, africanas. Tudo bem? Vamos analisar mais uma imagem. Bom, analisando esta imagem, respaldados pela iconografia, hermenêutica, exégese, Sheikh Anta Diop, nós podemos depreender que este fenótipo é um fenótipo nitidamente negro. Essa é uma escultura, né? Então, foi uma escultura produzida pelos próprios queméticos, tudo bem? Pelos próprios egípcios, tudo bem? Vamos à legenda da foto. Um faraó da primeira dinastia egípcia.
Segundo Pirene, tratar-se-ia de Narmer, o primeiro faraó da história. Bom, então, a imagem que acabamos de analisar trata-se do primeiro faraó da história de Kemet, e nitidamente é um fenótipo negro. Novamente, utilizando-nos de um silogismo, vamos depreender que, se o primeiro faraó da história de Kemet ele é representado em uma escultura com fenótipos negros, negras, africanos, africanas, é porque, de fato, esse faraó era negro, negra, africano, africana. Tudo bem? Então, o Sheikh Anta Diop, ele nos apresenta esses fatos também. Reiterando que o Sheikh Anta Diop, ele foi um historiador, foi um egiptólogo, tudo bem? E um pesquisador, tudo bem? Ele escreveu o primeiro capítulo do livro História Geral da África, produzido pela Unesco, tudo bem? E as imagens que estamos analisando neste átimo são imagens desse livro, tudo bem? Então, desse modo, é importantíssimo que tenhamos um discernimento dos fatos, tudo bem? Agora vamos analisar mais uma imagem. Bom, aqui nós temos esculturas e nós temos pinturas, tudo bem? Essas imagens também estão disponíveis neste livro que eu dialoguei, tudo bem? Bom, aqui nas esculturas tem nitidamente um fenótipo aí representado. E nas pinturas abaixo também tem um fenótipo nitidamente representado. Vamos à legenda das imagens. 4 tipos indo-europeus. Zeus, Ptolomeu, Serapis, Trajano. Compare com os grupos egípcios 2 e 3. É possível fazer-se confusão? Bom, nitidamente podemos discernir que o primeiro faraó da história de Kemet era negro, que os primeiros habitantes de Kemet eram negros. Tudo bem? Com as imagens apresentadas anteriormente, podemos concluir isso. E com as imagens apresentadas das esculturas dos indo-europeus, nitidamente podemos apreender que é um fenótipo branco, é um fenótipo caucasiano. Tudo bem? As pinturas abaixo são 2 semitas, o tipo semita, assim como o indo-europeu, inexiste na classe dominante egípcia. Ambos entravam no Egito apenas como prisioneiros de guerra. Então, ou seja, tanto os indo-europeus como os semitas só entravam em Kemet como prisioneiros de guerra. E podemos analisar isso em diferentes obras, tudo bem? A Bíblia é um exemplo, tudo bem? Então, desse modo, podemos depreender a partir das imagens que estas civilizações diferentes, civilizações dos indo-europeus, dos semitas, dos queméticos, se representavam de fato como eles eram em esculturas e também em pinturas. Então, segundo Sheikh Anta Diop, essa negação negra de Kemet é uma forma do Ocidente negar que os negros já tiveram a maior civilização da história e que os negros e africanos, negras e africanas, foram o berço da humanidade a partir de Kemet. Tudo bem? Então, Sheikh Anta Diop nos traz essas evidências, esses fatos. Tudo bem? Reiterando que os trabalhos de Sheikh Anta Diop foram realizados, estão compartilhados em diversos livros, em diversos documentários. Tudo bem? Quem quiser se aprofundar, fique à vontade.
Tudo bem? O conhecimento ele é para ser compartilhado. Ele é socialmente construído e, desse modo, ele deve ser socialmente compartilhado, né? O esoterismo não deve mais permear a realidade em que estamos hoje. Tudo bem? Por mais que as circunstâncias sociais que sobrevivemos hoje tornem determinados conhecimentos ainda esotérico, mas devemos sobrepujar e suplantar esta condição imposta volitivamente. Tudo bem? A ocupação do Vale do Nilo. Já no Paleolítico, o homem ocupava, se não o vale propriamente dito, pelo menos sua vizinhança imediata, e em especial os terraços que o dominavam. A alternância de períodos úmidos e secos durante o Paleolítico e o Neolítico alterava inevitavelmente a densidade populacional, que ora aumentava, ora diminuía, mas o fato é que, por mais que recuemos no tempo, o Homo sapiens sempre habitou o Egito. Bom, então podemos apreender aqui que a região de Kemet é habitada desde o Paleolítico. Tudo bem? E o Homo sapiens sempre habitou a região de Kemet, a região do Egito. E desse modo, podemos depreender, a partir do respaldo de Sheikh Anta Diop, que a civilização quemética, que a civilização egípcia se desenvolveu num período longo no tempo. Ela não suscitou como uma civilização imediata. Foi um processo longo de desenvolvimento. Tudo bem? Desde os primeiros habitantes, segundo Sheikh Anta Diop, os Anu, até o complexo de civilização que se organizou em um estado e construiu as pirâmides, e construiu a esfinge e tantos outros monumentos gigantescos. Tudo bem? Por volta de 10.000 a.C., a agricultura era utilizada nos vales férteis, o que fomentou técnicas complexas de controle da natureza a partir daí. Com a criação de animais e agricultura, os ocupantes do crescente fértil sentiram a necessidade de fixarem-se em um lugar. Surgiram, assim, as primeiras sociedades nessa região devido à necessidade de água para regar e fertilizar os campos. Bom, então, a partir do 10º milênio antes de Cristo, a partir da transição do Paleolítico para o Neolítico, nós vamos ter os grupos humanos se organizando e agora tendo acesso à agricultura. Eles vão se sedentarizar e vão agora desenvolver a agricultura. Tudo bem? E nesta região de Kemet, nós teremos este processo de desenvolvimento. Tudo bem? Então, aqui eu apresento o livro História Geral da África, Metodologia e Pré-História da África, volume 1. Reiterando que são 8 volumes produzidos pela Unesco, a partir do colegiado de 39 especialistas, entre ele o mais proeminente, o Sheikh Anta Diop, autor, o egiptólogo, o historiador, o pesquisador, que nós estamos sistematizando aqui e almejando aprender com ele também. Descobertas recentes relativas à origem do homem permitem afirmar que não apenas em outras partes da África, mas também no Vale do Nilo existem alguns dos primeiros traços deixados pelo homem, né? Então, podemos depreender que o Vale do Nilo ele tem uma história, ele tem histórias, ele tem pré-história. Tudo bem? Então, é uma região em que o homem e a mulher permeou durante muito tempo.
Tudo bem? Kemet começou a se formar no final do período Paleolítico, quando o clima árido do norte da África e a desertificação do Saara levaram muitos africanos a seguirem para o Vale do Nilo, formando várias comunidades agrícolas que viviam em grupos ao redor desse rio. Mas foi no período chamado pré-dinástico, antes que houvesse um faraó e Kemet fosse unificada, que as culturas queméticas formadas pelas comunidades ribeirinhas do Nilo começaram a se unificar e formar pequenos estados ao longo do rio Nilo. Este período começou por volta de 4000 a.C. Segundo a Pedra de Palermo, que iremos sistematizar mais para frente, Kemet se unificou a partir de dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Tudo bem? Então, a sociedade quemética, como outras sociedades, a civilização quemética, como outras civilizações, não suscitaram de uma hora para outra. Foram milênios de anos para se desenvolverem e chegarem no ponto culminante a qual chegaram. Normalmente, Kemet, o ponto culminante que a civilização quemética chegou foi um dos pontos mais desenvolvidos de sua época, o que a tornou a civilização mais importante de sua época. Tudo bem? E ainda é, nesses tempos atuais. Então, se analisarmos esses tempos coevos e coetâneos, nós vamos depreender que a importância de Kemet, que a importância do Egito ainda existe em nossos tempos. Tudo bem? E desse modo, sistematizar a sociedade quemética de uma forma verdadeira, segundo Sheikh Anta Diop, de uma forma justa e de uma forma de fato científica, é importante para descobrirmos, para tirarmos cortinas de fumaça, subterfúgios que o Ocidente coloca na história de Kemet. Tudo bem? Kemet se desenvolveu em um complexo de civilizações formadas por diversas nações africanas permeadas pelo rio Nilo, em uma época, em uma área que se estendia desde a Núbia, Sudão, até outras partes do Crescente Fértil. A cultura núbia cuxita, que também iremos sistematizar, pesquisar mais para frente, teve uma grande contribuição para a unificação de Kemet, que evoluiu por milhares de anos e se tornou a civilização mais desenvolvida de sua época, tornando-se o berço de onde as civilizações que dominaram-na copiaram sua cultura. Bom, analisando a história de Kemet, nós vamos depreender que Kemet, como a civilização mais importante do seu tempo, foi atacada por diversas outras civilizações. Então, essas civilizações almejavam roubar tanto riquezas simbólicas de Kemet, como os conhecimentos queméticos, como riquezas materiais, os gigantescos monumentos que Kemet construiu. Tudo bem? Então, aqui, novamente, nós temos uma imagem e, analisando esta imagem, nitidamente também, a partir de nossos conhecimentos prévios, de nossas referências, nós temos um fenótipo negro. Então, analisando esta imagem, a partir de nossos conhecimentos prévios, a partir de nossas referências, a partir do nosso discernimento, nós podemos analisar que o fenótipo representado nesta imagem é um fenótipo negro. Tudo bem? Se fizermos uma comparação com as imagens dos indo-europeus e do semita, nós vamos ver que há uma diferença exacerbada, tanto nas indumentárias aqui apresentadas, como no fenótipo. Tudo bem? Vamos à legenda desta imagem. Zoser, típico negro faraó da terceira dinastia, inaugurou a grande era da arquitetura em pedra revestida.
a pirâmide em degraus e o complexo funerário em Saqqara. Em seu reinado, todas as características tecnológicas da civilização egípcia já estavam desenvolvidas. Então, ou seja, nós temos aqui mais um faraó representado com o fenótipo negro. Tudo bem? Aqui nós temos mais uma imagem, que é o faraó sudanês Taharqa. E, nitidamente, podemos depreender que é um fenótipo negro. Tudo bem? Nós temos mais uma imagem e, analisando esta imagem, podemos também depreender que ela representa um fenótipo. E segundo o próprio Sheikh Anta Diop, as imagens aqui apresentadas possuem determinados fenótipos que são possíveis serem identificados. Tudo bem? Então, esta imagem, o fenótipo representado nitidamente é um fenótipo negro. Bom, vamos à legenda. Faraó Mentuhotep I. Então, mais um faraó cujo fenótipo é negro. Então, mais uma escultura de um faraó quemético cujo o fenótipo é negro. Tudo bem? Agora, analisemos novamente as imagens dos indo-europeus e dos semitas. Podemos identificar nitidamente o fenótipo. Podemos identificar nitidamente a especificidade fenotípica. Podemos identificar nitidamente os fenótipos aqui representados. Tudo bem? A morfologia com qual as esculturas e as pinturas foram feitas é nítida. Tudo bem? Então, respaldados e respaldadas por Sheikh Anta Diop, pela iconografia, pela exégese, pela hermenêutica, podemos fazer esse movimento de reflexão. Tudo bem? As reflexões também devem permear a nossa necessidade de conhecimentos, tudo bem? O nosso processo de apropriação de conhecimentos. Quando nos arrogamos de conhecimentos, devemos ter também a ciência. É profícuo que tenhamos também a necessidade de refletir o que estamos aprendendo. Tudo bem? Bom, aqui, reiterando, 4 tipos indo-europeus: Zeus, Ptolomeu, Serapis, Trajano. Compare com os grupos egípcios. É possível fazer-se confusão? Sheikh Anta Diop pergunta-nos: é possível fazer confusão? Nas pinturas abaixo, representadas na imagem anterior, nós temos 2 semitas. O tipo semita, assim como o indo-europeu, inexiste na classe dominante egípcia. Ambos entravam no Egito apenas como prisioneiros de guerra. Tudo bem? Então, o Sheikh Anta Diop nos apresenta esses fatos, que os indo-europeus e os semitas só entravam no Egito como prisioneiros de guerra. Tudo bem? Muitos poucos tinham a condição de livres. Tudo bem? Mais uma imagem para podermos analisar, mais uma imagem para podermos refletir sobre ela. Tudo bem? A legenda da foto é mulher egípcia, a senhora com os polegares. E essa senhora com os polegares, essa mulher egípcia, ela representa um fenótipo. Bom, podemos depreender que este fenótipo representado nesta imagem é um fenótipo negro, é um fenótipo negra, é um fenótipo africano, é um fenótipo africana. Tudo bem? Temos aqui mais uma imagem. A escultura egípcia, batalhão de 40 sudaneses armados, da tumba do príncipe Massat de Assiout, 12ª dinastia, Museu do Cairo. Bom, então, aqui podemos depreender
que o fenótipo representado nessas esculturas é nitidamente um fenótipo negro, negra, africano, africana. Tudo bem? Então, respaldados sobre Sheikh Anta Diop, podemos depreender isso. Tudo bem? Até mesmo respaldados pelos nossos conhecimentos prévios, pelas nossas referências, nós podemos analisar que o fenótipo representado nessas esculturas são, de fato, negros. Tudo bem? Aqui nós temos mais uma imagem, né? Podemos analisá-la a partir dos nossos conhecimentos prévios e de nossas referências, ter uma ideia do que essa imagem pode representar. Tudo bem? Vamos à legenda. Ramsés II e um Batuti moderno. Ou seja, podemos ver que há uma semelhança exacerbada, recrudescida, exasperada entre Ramsés II e um Batuti moderno. Tudo bem? Sheikh Anta Diop, ele nos traz essas e tantas outras evidências de que os queméticos eram de fato uma civilização negra e que os negros e negras, os africanos e africanas, construíram a maior civilização da história. Tudo bem? Segundo Sheikh Anta Diop, os negros e negras se organizaram na maior civilização da história, que foi o berço da humanidade, que é o berço da humanidade, que será o berço da humanidade. Tudo bem? Então, para Sheikh Anta Diop, é importantíssimo que os africanos e africanas, negros e negras, saibam de toda a história verdadeira de Kemet do Egito, para não se sucumbirem a paralogismos ocidentais, a paralogismos europeus, que apenas querem deslegitimar a história e a grandeza do povo africano, do povo africana, do povo negro, do povo negra. Tudo bem? Então, para Sheikh Anta Diop, as evidências, os fatos estão permeando as nossas realidades, mas devemos sobrepujar e suplantar a cortina de fumaça, as deturpações que o Ocidente coloca sobre a história de Kemet, sobre a história do Egito. Tudo bem? E, seguindo o silogismo, segundo Sheikh Anta Diop, se para os ocidentais a Grécia foi o berço da humanidade, foi o berço da Europa, e a Grécia apenas desenvolveu-se a partir da dominação de Kemet, a Grécia apenas desenvolveu-se artisticamente, culturalmente, cientificamente, a partir da dominação de Kemet, isso com Alexandre Magno e seu tutor Aristóteles. Então, desse modo, a história verdadeira é que Kemet foi o berço no qual a Grécia usurpou epistemologias. Kemet foi o berço no qual a Grécia se desenvolveu. Kemet foi o berço no qual fomentou o progresso da Grécia. Então, desse modo, Kemet é o berço da humanidade. Kemet fomentou o progresso da humanidade. Tudo bem? E sendo Kemet uma civilização negra, negro, africano e africana, os negros, negras, africanos e africanas organizaram a maior civilização da história. Então, a grandeza do povo negro, negra, africano e africana deve ser apresentada a estes povos e não negada. E negada, segundo o próprio Sheikh Anta Diop, de forma gravíssima.
de forma exacerbada, tudo bem? E de forma grosseira também, segundo Sheikh Anta Diop, tudo bem? Porque pesquisas aprofundadas, como a que Sheikh Anta Diop fez e nos deixou como legado, provam que Kemet era uma sociedade negra, negro, africano, africana. Tudo bem? Então é importantíssimo que tenhamos a ciência sobre a verdadeira história de Kemet, tudo bem? Sobre a verdadeira história do Egito, tudo bem? Porque foi uma civilização negra africana importante, é uma civilização negra africana importante e será uma civilização negra africana importante. Tudo bem? Bom, hoje, neste documentário, parte 2, estou sistematizando a verdadeira história de Kemet a partir de Sheikh Anta Diop, mas, reiterando, eu irei sistematizar também outros pensadores e pensadoras que estudaram, pesquisaram a história de Kemet. Tudo bem? Bom, espero que todos fiquem bem. Muito obrigado pelo ensejo do átimo de compartilhamento de conhecimentos. Tudo bem? Agradeço a prerrogativa, agradeço o ensejo, espero que fiquem bem.